Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube. Fala Massa Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube, torcedor. E o presidente Bruno Rodrigues falou sobre a SAF do Santa Cruz. Um vídeo muito bom, uma entrevista muito boa, que a gente vai transmitir aqui, vai passar para vocês, torcedores do Santa, e vocês vão tirar as suas conclusões. Mas antes, torcedor, eu peço que vocês nos ajudem, torcedor. Deixa o teu joinha aí, ó, você que ainda não deixou. Compartilha esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp, para todos os amigos, até porque o presidente falou sobre um assunto importante, que é um assunto que 99,9% da torcida do Santa está querendo, que é a SAF, torcedor. E ele detalhou uma coisa, torcedor, sobre investimento, tá? De como vai ser investido o dinheiro nos times que o Santa Cruz vai formar. Mas fica com a gente aqui até o final desse vídeo e o presidente Bruno Rodrigues vai falar. Então deixa o teu like, deixa o teu joinha aí que é muito importante para mais pessoas ter acesso a esse vídeo. Se inscreve no canal você que não é inscrito e aciona o sininho das notificações. Aqui embaixo ó, está nossas redes sociais, Twitter, Cast Coral 2, Instagram, Cast Coral 14. Aos novatos que está chegando agora no canal, a gente fala que aqui é um canal que fala única e exclusivamente as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Então você que não é inscrito, é meu convidado e não paga absolutamente nada. Ali ó, a logomarca da Jogo de Ouro, torcedor. Jogo de Ouro é a empresa de aposta que está crescendo na capital pernambucana. Diversos campeonatos rolando pelo mundo afora. Eurocopa, Copa América, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Série C, Série D. Então não tem desculpa. Então vai para jogodeouro.bet, as melhores cotações, saque rápido e seguro, só na jogodeouro.bet. Você já passou nos postos de Deslube? Então passa nos postos de Deslube, torcedor. Os postos de Deslube é o patrocinador oficial do Santa Cruz, tá? E também do Cast Coral. Então põe a gasolina Dura Mais, que era a gasolina aditivada, e ela dá um rendimento muito bom no motor do seu carro. Em relação a todos os postos por aí, torcedor, você não vai encontrar a gasolina mais barata, aditivada, a não ser nos postos Deslube. E aí, torcedor, a galera sempre fica mandando mensagem pra gente, né, nos vídeos que a gente passa aqui, que a gente grava, falando sobre a SAF. Cadê a SAF? Ninguém fala mais da SAF. E aí o presidente Bruno Rodrigues, ele concedeu uma entrevista, né? Ele foi para um podcast do meu amigo Rodrigo Raposo, Cast FC. Foi um podcast muito bom, esclarecedor. O presidente falou diversos assuntos, tá? E aí, dentre esses assuntos, a gente separou um trecho importante, torcedor, que é sobre a SAF. E aí a gente está com o presidente aqui para falar sobre esse quesito SAF. Para ele, não tem outra solução para o Santa Cruz dessa situação que não seja uma SAF. O presidente falou o que a gente também sabe já. Não tem vara mágica, torcedor. O Santa Cruz não vai sair da situação que se encontra sem um tipo de investidor. Eu sempre falo aqui, só tem duas formas do Santa Cruz sair dessa situação. Ou um tricolor muito endinheirado, que tenha muito dinheiro mesmo, para aportar o dinheiro no Santa Cruz, para o Santa Cruz pagar o que deve. O Santa Cruz deve 250 milhões de reais, torcedor. 250 milhões. O primeiro tem que pagar a sua dívida porque está em recuperação judicial. E a justiça está batendo na porta aí para o Santa Cruz pagar as suas dívidas. E depois fazer um investimento para formar grandes times para o Santa Cruz sair da 4ª divisão. Então, torcedor, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma SAF, um investidor para aportar muito dinheiro no Santa Cruz. E o presidente falou, o Santa Cruz só sai dessa situação com a SAF. A solução para o Santa Cruz é uma SAF. Então, ele mesmo está ciente da situação e ele disse que a SAF vai ter. O que está pegando é a questão do tempo de quando vai fazer, mas que vai ter, vai. E assim, a minha opinião, como eu sempre falo, né, torcedor? Santa Cruz, ele tem que chegar no Brasileiro da Série D de 2025, ou seja, abril, meados de abril para início de maio ali, já com a SAF feita. Por que, torcedor? Para o Santa Cruz fazer um time forte, com um grande investimento
e passar de passagem nesse Campeonato Brasileiro da Série D. A gente ontem trouxe um conteúdo importante sobre a mudança de formato da Série D, torcedor. A gente sabe que o formato da Série D é muito insano. 3 mata-matas, e aí você pode fazer o super time, que não é garantia de acesso. E aí a gente trouxe o presidente Constantino Júnior, né, que é presidente da Liga do Nordeste, ele debateu alguns assuntos, porque ele lá atrás, ele conseguiu, junto com alguns clubes, mudar o regulamento da Série C. A Série C era mata-mata e hoje não é mais. A Série C, a primeira fase, ela é de pontos corridos, e a segunda fase, que é a fase do acesso, né, são 2 quadrangulares. E aí os 2 melhores de cada quadrangular conseguem um acesso, né, sobem para a Série B. E ele debateu alguns assuntos, o que era preciso para mudar essa fórmula de disputa da Série D. Tem que mudar essa fórmula de disputa, torcedor. E o Santa Cruz também, aliado a isso, tem que virar SAF. Então a gente vai passar para vocês aí o presidente Bruno Rodrigues falando, torcedor, com exclusividade, tá? Ele concedeu uma entrevista ao Rodrigo Raposo no Cash FC. Mas antes, torcedor, deixa o teu like aí, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho das notificações. Na tela para vocês aí o presidente Bruno Rodrigues falando sobre a SAF do Santa Cruz. Na tela. Foi para o Rio de Janeiro. Então, deixa eu te falar. Na realidade, essa é uma coisa que eu diria, não é somente cara para a gente, é uma coisa prioridade. É a prioridade número 1. Por quê? Hoje, como você acabou de falar, 99,9% das perguntas vem em cima disso e 99,9% também da torcida quer a SAF, tá? Isso não tenho dúvida alguma. E eu tenho também o mesmo pensamento, que o Santa Cruz, aonde chegou, né? Com os débitos que chegaram, com a situação caótica financeira, né? A gente não sai, a não ser num processo, né, de longuíssimo, quer dizer, um longo prazo que você pudesse ter um... Eu não acredito. Eu acho que a solução para o Santa Cruz é a SAF. Não a dívida hoje é de... 250 milhões. Pouco mais do que isso, uma fração. Mas veja, qual é a questão? Então, vamos lá, por ponto. Então, essa é uma questão que está todo mundo na mesma página. Todo mundo defende que a SAF seja feita. Certo. Inclusive a nossa diretoria. Ok. Certo. Aí vamos para outra parte. Como é que isso é feito? Primeiro, indo para o mercado, o que a gente tem feito, e eu, particularmente, eu costumo dizer isso porque, e repito, não existe SAF de A, B ou C. Tem a SAF de Santa Cruz. E eu peço, inclusive, para os nossos parceiros, amigos, empresários que tenham relações, que tragam, né, efetivamente, abram uma conversação. Porque o que a gente tem aqui, efetivamente, é que colocar na mesa o que a gente tem de propostas e o time, o momento de se fazer essa SAF. Efetivamente, nós temos 2 proposições que estão, vamos dizer assim, fechando, se formatando para oficializar essa proposta, tá? Só que as conversas têm sido permanentes. Eu já tive várias vezes com esses 2 grupos, tenho conversado muito. A gente tem ajustado, puxa para lá, puxa para cá. Para quê? No final das contas, não vou resolver nada só não, tá, Rodrigo? Nada. Tá, não é papel meu resolver só. E pelo amor de Deus, eu acho que quem tem que resolver é a nossa diretoria, o Conselho Deliberativo, né? Ouvindo todo mundo, ouvindo os sócios, enfim. Mas a questão é, a gente ouvir todo mundo. Aí, se você lembrar, eu acho que há 2 meses atrás, pode ser por aí, eu tive em Brasília com o presidente do BRB, que gerou um monte de polêmica, conversa, coisa e tal. E eu fui muito transparente. Na realidade, foi um convite que eu recebi do deputado Augusto Coutinho, que é um grande amigo, né? Um grande tricolor, inclusive, que é amigo do presidente do BRB e que eu não sabia que o Paulo Henrique Costa, eu conhecia já ele, né? Nunca tive relação, mas conhecia, mas não sabia que era um tricolor tão... era um grande tricolor como é, ou seja, de ser mascote, de entrar desde pequeno como mascote, é um torcedor apaixonado. E fizemos questão de colocar que o BRB não tem nada a ver com isso. O BRB tem uma grande parceria com o Flamengo, todos sabem. É o banco que mais investe em esporte do Brasil, depois de Caixa Econômica e Banco do Brasil, né? Então, assim, é um case de sucesso. Mas o BRB não tem interesse no Santa Cruz. Só que o Paulo Henrique Costa, que tem 5 anos presidente do clube, é um grande tricolor, tem seu network e tem suas relações. Então ele se colocou à disposição para trazer possíveis investidores e tem sido conversado isso também. Uhum. Essa é uma terceira linha, tá? A terceira linha. Tá. Que é a questão de você arrumar um investidor externo, tá? Isso também está sendo conversado. Agora, isso tudo eu estou lhe contando para dizer o seguinte, veja... eu recentemente até dei uma declaração mais ou menos nesse sentido. A questão da SAF não é se vai haver ou não, não é isso, é quando vai haver, tá? Por quê?
Para mim, como presidente, eu só tenho uma bala, como se diz, aquela bala de prata, né? Se eu faço um patrocínio mal feito, isso logo depois a gente desfaz. Você contrata um jogador mal, desfaz. Você faz investimento de infraestrutura, você consegue desfazer, mas a SAF é diferente. A SAF é um casamento, né? Que você está vendo aí um imbróglio que está no Vasco, por exemplo, né? Pois é. É um deles. Pois né? é, o Pedrinho já reassumiu tudo É uma lá, confusão enorme, né? Então, assim, a gente não pode dar um tiro no escuro e, ao mesmo tempo, eu sei da ansiedade, da pressão, a gente está correndo contra o tempo, tenho certeza disso. Eu digo a todos os torcedores de Santa Cruz, estamos correndo contra o tempo. Eu trabalho nesse quesito 24 horas, de domingo a domingo. Converso, ligo, recebo ligação, troco mensagem, faço videoconferência, vou pessoalmente. Então, assim, está me tomando um tempo enorme, tá certo? Mas é papel meu o quê? Ouvir todo mundo. E a partir daí a gente vê qual é a melhor proposição. O que eu tenho a dizer é que eu estou muito otimista com esse encaminhamento. Muito otimista, tá? Repetindo mais uma vez, que isso tudo vai ser feito com toda transparência, ouvindo toda a diretoria, o nosso Conselho Deliberativo, ouvindo as pessoas aqui de direito, para que a gente tenha uma decisão, se não unânime, com a grande maioria tomando decisão. Não sou eu que vou tomar essa decisão só, né? E a gente não pode errar. Então, eu, por exemplo, já conversei com alguns, vamos chamar grupos, alguns empresários, que descartei de pronto. Por quê? O que é que o senhor percebeu? Porque você não tinha lastro, você não tinha... De outra forma, por dizer, ó, ia pro jornal e dizer, tá aqui uma proposta de 1 bilhão, tá aqui de fulano e tal. Eu sei que não vai funcionar. Não vai. Então é uma coisa que tem que ser feito com muita tranquilidade, muito detalhamento. A gente está muito bem assessorado nesse quesito, tanto juridicamente como economicamente. Então, veja, mais ou menos eu digo... Essa assessoria é a mesma que já vinha de antes? Ou é uma nova? Não, o mesmo pessoal continua, tá? Certo. E eu tenho outras pessoas também assessorando, tá? Certo. Então, assim, a gente tem feito um trabalho a várias mãos. Todo e qualquer passo que eu faço... Nós temos um grupo mais restrito, que eu troco ideias, eu converso, eu mostro o que está acontecendo, né? E a gente vai resolver isso dentro em breve, eu não tenho dúvida. Então, repetindo, não é se vai fazer, está resolvido, a SAF vai fazer. É quando irá fazer, essa é a questão, quando irá fazer, entendeu? Como também os investimentos na parte de infraestrutura do nosso parque, né? A questão da arena, por exemplo, é uma delas. Então, assim, eu estou correndo contra o tempo, eu sei da ansiedade do nosso torcedor. Uma coisa importante, viu, Rodrigo, que eu quero lhe dizer. Um pré-requisito que eu coloco, por exemplo, a SAF, é que na Série D e na Série C, especificamente, a gente fique dentre as 4 maiores folhas de pagamento do campeonato. É uma coisa que você não tem como... É uma coisa difícil de você... empírica, mas veja, mas você tem o número X de clubes, você vai saber como é que cada clube, até pelo último campeonato. Então, assim, isso é uma média, logicamente. Tá. Mas só que o investidor ele precisa fazer isso. Por quê? Ele só vai conseguir rentabilizar o dinheiro dele se ele subir de série. Sim. Mas eu quero colocar isso no papel de uma forma, tá? Que ele dê um X, tá? Eu não vou chutar o número aqui agora, tá? Mas um X de milhões de reais de investimento no futebol naquele ano. Entendi. Se passar para a Série C, X mais alguma coisa. Exatamente. Isso tem que estar no papel, tá? Para a gente fazer times competitivos, times que, evidentemente, que o futebol a gente não vai se meter, porque quem fez a SAF é que vai comandar o futebol, mas tem que estar no papel que esse investimento de alguns milhões de reais tem que ser feito naquele ano.